agora. Bem, então nós vamos... Espera lá. Isso eu estou gravando, tá? Tá todo mundo vendo aí? Isso daqui é a galeria que está no primeiro tópico, a galeria de imagens. Eu vou correr aqui. Eu não tô vendo nada aqui. Não sei se tá Pronto. errado. Agora, estão vendo? A Ainda não. apresentação, Eu tô vendo. estão vendo? Está aqui a apresentação, não estão vendo aqui uma imagem? Eu tô vendo. É Tá. porque aqui está o ícone, está dando que está apresentando. Também está É, gravando. Hã? pra mim não tá aparecendo não, mas tudo bem. E para os outros, para a grande maioria, como é que está? Eu tô vendo normal, professor? Hã? Tô vendo também. Estão Tá vendo? aparecendo aqui também. Então tá. Tá, isso, olha Agora assim. apareceu. Show. Ah, tá. É a galeria do primeiro tópico, tá? Que trata disso. Ícones e grafismos, tá? Chamamos de grafismos, né? E que isso vai entrar na questão da pintura parietal, relevo parietal. Bem, vamos chamar o que é grafismo. Isso daqui, deixa eu diminuir, é melhor. Isso daqui é um tecido feito de casca de árvore pelas mulheres de uma tribo da África, eu não sei se esses pigmeus e tal, uma tribo da África, isso é no começo do século XX, ou ainda final do século XIX, tá? Eu não, vamos dizer assim, não tenho, não me preocupo assim com as datas, né? As coisas, é um povo que há séculos vive na África, pequenas comunidades, aldeias, são nômades, é, a, vivem praticamente da coleta e da caça, né? Talvez já tenha um comecinho de uma agricultura incipiente, como os índios brasileiros. Aqui já tem um começo da agricultura, estão no começo da agricultura, né? Mas a vida depende disso. E então você tem são aldeias feitas de cabanas, de tendas, tem várias formas, né? O, a, o, não existe e fabricam esses tecidos, né? Digamos assim, feito de casca de árvore. E isso daqui tem um significado, essas linhas, né? Isso daqui, digamos, é um desenho. É um desenho, uma coisa gráfica, né? Traçam aí, deve ser com pauzinho, né? Ou um osso, alguma coisa, né? Tem um instrumento para criar essas linhas. Isso daqui não é à toa. Vocês veem, inclusive, tem toda, não é, uma regularidade, né? É uma coisa abstrata, é, é subdividido, né? Mas tudo isso daqui tem um significado que a gente não alcança. A gente não alcança, e para conhecer significado, só conhecendo a língua, né? O que lá o povo que usa isso, para quem tem o significado, por quê, para que faz, né? Porque quando a gente estuda a história da arte, a gente tem que pensar o que torna possível surgir a obra de arte, né? Então, isso daqui nós podemos considerar uma obra de arte, que isso é uma coisa que tem valor para a tribo, para esses povos, né? Ou tinha, talvez essas tribos já não existam mais, não sei, tem que ver aí o tempo e tal, algumas, né? Um outro exemplo, vamos ver aqui, isso daqui é uma foto do começo do século XX, ainda, tem uns
por aí uns 100 anos, ou um pouco menos, não é? Que é a gente chama aborígene, que é o habitante original lá da Austrália e da Nova Zelândia, né? Que os europeus já foram encontrar já no final do século XIX, meio século XX, né? E muitos desses povos eles foram encontrados pela ciência, e as ciências sociais, né? Que surgem junto com a história. A história como ciência ela surge no século XIX. E, junto com a história como ciência, né, que é o materialismo histórico, surgem as ciências sociais, a antropologia, a etnologia, né? E sempre tem a arqueologia, né? Que vai ser materialista assim, no sentido de não vai criar ideias que são opiniões, não é? Não vai se basear em ideias preconcebidas, em preconceitos, né? Mas vai entender, observando, conhecendo, não é? Em certos casos, experimentando. Aqui não é questão de experimentar, é observar, tentar. Então, documentar, né? A documentação, isso tornou uma coisa muito importante, né? Então, tem a fotografia, graças à fotografia, porque um século depois, essas pessoas já se transformaram. Agora, tem aqui, né? O que é que isso significa? Tem um significado que, para eles, está na língua. Para a gente aprender, você tem que aprender a língua. Só que aprender a língua, no caso aí, realmente viver os costumes, aprender os costumes, né? A língua é inseparável dos costumes, até a forma como é que você fala e tal, né? E a língua é ao mesmo tempo uma coisa que comunica, que junta as pessoas e separa, porque ela depende de um código que se aprende e leva muito tempo, né? Então, aqui, né? Então, isso de trabalhar uma superfície, criando formas, né? Linhas, círculos, grafismos, ou umas coisas como isso daqui, né? Aqui você tem a mesma atitude, só que é com um material muito simples. Isso daqui essas figuras, né? São em rochas e elas são enormes, elas são imensas, né? Como é que os caras fizeram isso daqui? E aqui você vê como a forma ela cria uma semelhança, não é? O grafismo, uma semelhança com coisas que a gente conhece, que a gente, vamos dizer, visualmente identifica, né? Como a gente identifica assim um corpo, tem uma cabeça, tem um corpo. Aqui essa cabeça, não é? Tem como que olhos, não é? Isso tudo é interpretação, né? Isso tudo aqui, eles não fizeram, evidentemente, isso à toa, não é? Porque estamos sem fazer nada, vamos brincar. Além, vamos dizer, imagina, é só você imaginar isso. Isso daqui é numa costa, eu acho que é na África, não sei se é na América, assim, mas tem séculos também, né? Então, o cara subir, fazer lá, isso é enorme, você vê de longe, né? Aqui, isso daqui é de dentro de uma caverna. São grafismos também, né? São coisas, mas que aqui tem uma coisa que esses grafismos aqui não dá para a gente entender praticamente nada, né? É difícil você imaginar, ou aqui também, né? Aqui já são figuras, podem ser o quê, não é? Ou tem uma coisa, mas aqui as coisas já ficam aqui, a gente já diz, isso daqui é um veado, né? Um veadinho, é uma corça, né? Aqui está aqui, olha aqui o chifre, né? Isso daqui parece gente dançando, né? Talvez com uma coisa. Então, você entra no ícone, né? Nós temos que esse grafismo, né?
tem essa possibilidade do ícone. O ícone, o que que é? O ícone é que aqui, olha só, aqui a gente vê, a gente pode dizer isso daqui é um boi, né? Um bisão, um boi, um tipo de... A execução foi feita a partir do grafismo, a partir das linhas, né? Usando linhas e aí também manchas, porque aqui, olha só, foram feitas linhas e usando manchas. Mancha, né? Foi preenchido, então criou um corpo, né? Lá em cima da superfície. Não temos aqui, a superfície não é plana, isso daqui não é superfície plana, é superfície de rocha, superfície qualquer. Né? Então, tem, né, esses sinais, os signos, que não dá para a gente entender nada, a não ser que a gente conheça a língua, a cultura, você viva lá com ele, fique sabendo, né, por quê, para que é feito, o que significa, né? Quando é utilizado dessa forma naturalista, lembra alguma coisa da natureza, as formas da natureza, é naturalista. Então, a gente tem o ícone. Né? Você já deve ter ouvido falar, né, da arte da pré-história, das cavernas na França, na Espanha, Lascaux, na França, Altamira. Foram cavernas que foram descobertas. As descobertas começaram no século XIX. E nos tetos das cavernas, né, foram descobertos assim grafismos e ícones. Ícones que são impressionantes. Impressionantes pela, né, como aqui, olha só, né, pelo desenho. Então, aqui a gente tem, olha só, né, com essa linha de contorno, né, com contorno, está claro que é o bisão, olha aqui o chifre, né, olha aqui as patas, né, tem uma flecha, e foi trabalhado, né, aqui com mancha, com pintura, né, foi reforçado, que você vê o pelo, né? E isso é feito em cima da rocha, aproveitando a forma da rocha. É uma coisa extraordinária. Isso no teto. Aqui é uma fotografia, está tudo claro, mas essas imagens são feitas nos tetos, no escuro. Tem que entrar com a luz lá dentro. Quer dizer, a luz era a tocha, né? Era o fogo, fazer o fogo. E aproveitando também a forma 3D, né? A forma da rocha, de tal forma que você andando, parece que às vezes o animal muda de posição, parece que ele se dobra, né? Então, aqui, né, a gente identifica que está claro o boi, aqui o cavalo, né, aqui outros, uns em cima do outro. Por que é também um em cima do outro? Né? E para que se fazia? Né? Qual é o significado? Com certeza isso estava ligado, associado a rituais, né? Aos rituais de magia, né? Que a magia é a origem da medicina, da filosofia, da ciência, né? E a arte, com certeza, ela está associada à magia, né? Que é o esforço coletivo de conseguir as coisas, né? Graças à antropologia, a gente pode imaginar muito de como é que era o homem pré-histórico, né? Porque esses povos que chegaram ainda sem agricultura, ou no comecinho da agricultura, né, no nosso tempo, eles são povos pré-históricos, eles vivem em condições semelhantes à da pré-história. A cultura é determinada nas condições que você tem, né? Como é que a gente vive? Então, você imagina pequenos grupos, 100 pessoas, 200 pessoas, por exemplo, né, vivendo da caça e da coleta, andando um tempo. A natureza é sempre assim: abundância ou escassez. A escassez pode chegar a
uma coisa trágica, uma abundância pode ser um excesso absoluto, né? Mas sempre tem essas alternâncias, por isso que vamos dizer, e vivendo da caça e da pesca, né? O deslocamento, a disputa por território, né? Então, a gente tem que entender, pensar sempre, quando pensar a questão da obra de arte, né? Três aspectos que tornam possível essa obra de arte. Um é a demanda e o financiamento, né? Outra é os meios e a execução. E outro aspecto é o público. Aqui, no caso dos povos indígenas, tudo é uma coisa só. Entende? Quem faz, com certeza não são todos, mas tem algumas pessoas, talvez, vamos dizer, porque qual é a estrutura, vamos dizer, da tribo? É uma grande família. É todo mundo, não é? São outros. E a gente só pode, vamos dizer, imaginar e tirar algumas conclusões a partir do que se conhece dos povos primitivos que chegaram até os nossos tempos, né? Povo primitivo se chama isso exatamente, antes da civilização. Civilização significa cidade. E para surgir a cidade foi preciso, primeiro, a descoberta da agricultura e a domesticação dos animais, que é exatamente o quê? Vamos lá. Eu vou aqui voltar um pouquinho para... Vocês estão me vendo aqui? Estão vendo a página? Alô? Alô, alô? Ninguém está Eu estou vendo a apresentação. Está vendo a apresentação. O que está aparecendo? É a apresentação ou não? É só a apresentação? Está aparecendo também a minha imagem? A imagem com a estátua. Mas tá. Não é uma estátua, isso é uma coisa pequenininha, isso é um ícone escultórico. Vamos dizer, seria, vamos dizer, a origem da estátua, a estatuazinha, né? Mas o mais correto é falar de ícone. Estátua, a gente já é um ícone grande, né? Já é uma coisa da civilização, né? Antes da civilização, né, a pré-história, nós temos o ícone escultórico. Né? Então, o ícone escultórico, o que é? É um objeto feito de madeira, ou osso, ou pedra, com instrumentos de pedra, né? Com a pedra, os instrumentos de pedra, né? A pedra lascada, a pedra polida, né? Faz-se facas, machado, né? Martelo, e é possível cortar pedra mais mole, menos dura, e outros objetos. Então, com esses instrumentos de pedra, que servem para cortar a carne, para flecha, para luta, etc. e tal, né? Surgem também esses ícones, né? Em que aqui a gente reconhece pela semelhança, né, uma cara de leão, uma cabeça de leão. O corpo, pela semelhança, é um corpo humano. Né? Está aqui os bracinhos, está aqui as pernas, duas pernas. Né? O ícone, ele tem essa possibilidade, né, de criar digamos, representação de seres, né, imaginários, mas que adquirem um significado, né? Então, simboliza. O que significa, o que simboliza, né? Para que era feito, para que era usado, isso não se sabe. Né? O que é importante destacar é que o ícone envolve o naturalismo, um certo naturalismo. Né? Enquanto que o grafismo, em geral, não é? Ele pode ser abstrato. Isso daqui,
né, é puramente abstrato, como aqui é abstrato, né? O abstrato é muito importante em todas as culturas primitivas, né? E o abstrato é também um desenho, é uma descoberta, né? A, a, é um trabalho com a forma, né? A forma que segue relações, né? Relações, ou seja, aqui, né? O que é que foi usado? São linhas, né? Então você tem linhas como aqui também, são linhas de contorno, né? Ou linhas abstratas. As linhas abstratas, né, permitem um trabalho da superfície, né, diferente da linha de contorno. As linhas de contorno é que estão associadas ao ícone. Ou seja, o ícone, você criar o ícone, né, numa superfície, é saber criar certas linhas cujo contorno, o contorno da linha, lembra, né, isso é uma coisa puramente humana, isso não funciona para os outros animais. Funciona para a gente, para nós, humanos. Que a gente interpreta, a gente vê, né? E ou seja, isso daqui é uma ideia visual. A mesma coisa aqui, né, é o ícone escultórico. O ícone escultórico, né, com o mesmo material que você faz objetos utilitários, você pode fazer algo que só serve para quê? Né? Só serve para a mente, para o espírito. Né? E o importante é que isso é associado a uma ideia, isso adquire um significado. Né? Nós não sabemos, mas, digamos, associando a isso, conhecendo os estudos de antropologia, né, a gente pode supor que isso está associado a ancestrais ou a espíritos, não é? A forças da natureza, deuses, né? O começo dos deuses vem com a civilização, né? Com as civilizações. Os próprios primitivos, eles ainda não são deuses, são espíritos, né? Civilização significa o surgimento da agricultura, o surgimento da peste, da criação de animais, domesticação de animais, melhor dizendo, domesticação de animais, agricultura e a cidade. Né? Isso daqui ainda é antes disso, né? O ícone escultórico, isso daqui é um pedaço de osso que foi aproveitado, a gente vê bem a cara, o rosto do touro, né? Do bisonte, e é muito interessante como a pessoa que fez, né, aproveitou o formato do osso para dar uma ideia de que é um corpo com a cabeça voltada, um negócio muito bacana. Então, aqui o ícone escultórico, isso daqui é dos Olmecas, isso daqui é um povo, uma civilização na América Central que desapareceu, que não se conhece, está na origem lá dos maias e tal, e são enormes essas cabeças, né? Isso é um ícone. A gente não sabe o que significa. Por que foi feito isso? Por que está lá? Né? Qual era? Mas todo mundo entende, todo mundo vê um rosto. Né? Um rosto com certas características que a gente pode identificar lá nos povos da região e tal, né? O formato do... Então, a gente tem o ícone na pré-história. Com a história vai começar quando, não é, além da cerâmica, e além da
da madeira, da palha, não é? Quando se consegue fazer construções de pedra, criando um muro de pedra. O muro de pedra, vamos dizer, é o que vai dar origem à cidade e o que a gente chama de civilização e história, né? Com o muro de pedra, né, surge o plano e surge o templo, o palácio, a fortaleza, né? Então, quando é que isso surge? Isso daqui é um templo, né, é da América Central, é dos maias, né? Isso daqui é bom para ilustrar, né, como é pedra cortada com pedra, transportada, os bloquinhos. Isso é sem cimento, né? Então, elas são encaixadas, as pedras, umas em cima da outra, né? E pelo peso, né? E vai se subindo. E com a parede, o muro de pedra, então surge o plano. O plano, né? Porque aqui, tudo isso daqui, olha o que a gente vê aqui, isso daqui é superfície, não é superfície plana. E o plano é um tipo de superfície que só existe na natureza de forma virtual. A gente, né? Porque o que é o plano na natureza? É a planície. De longe parece lisinho um plano, mas você chega de perto, ela é toda ondulada, né? Cheia de variações. O espelho d'água, você olha, a água está paradinha, mas daí vem um vento, acabou, né? Isso daí é a superfície. Tem lá longe a Lua, parece uma superfície, um negócio, um disco, né? Mas o plano não existe. Tudo com a pedra, o muro de pedra, então cria-se o plano. E o plano vai possibilitar organizar e hierarquizar essas formas, tanto as formas abstratas, né? Os signos abstratos, símbolos abstratos, discos, retinhas ali, né? Como os ícones, organizar, organizar segundo a vertical e a horizontal. Hierarquizar, o que significa? Hierarquizar é você dar importância. A gente sempre, vamos dizer, qualquer coisa, você, vamos dizer, que se sucede, né? No tempo e no espaço, tem a hierarquia. Começa por onde? Desenvolve. É o ponto mais importante, agora é o final, né? Tudo, vamos dizer, são hierarquia. Quem é que vai aqui? Quem é que vai... Tudo os valores. Então, isso vai criar, né, essas noções que nós temos, acima, abaixo, direita, esquerda, né? Isso tudo vem do plano. Aqui eu estou mostrando, né, um plano ainda bem primitivo, né? Aí aqui a gente já tem o plano da cidade, já é de uma cidade da Mesopotâmia. Isso daqui é uma ilustração, né? Uma representação, uma recriação a partir dos arqueólogos. Então, aqui você tem já as paredes do interior de uma fortaleza, palácio, templo, né? Então, tudo aqui é plano, né? A parede é plana. Preste atenção, nós vivemos, nós contemporâneos, né? Pessoas da era contemporânea, nós vivemos quase sempre entre retângulos, não é? Entre planos determinados por retângulos, que são as paredes, né? Então, e aí a parede permite
essa hierarquização, essa organização. Então, repare aqui, os ícones estão todos organizados. Aqui você tem as horizontais, que dividem o plano, né? Aqui, nessa faixa aqui, você tem toda uma série de ícones pictóricos, é pintado na parede, né? Aqui você tem outro ícone. Aqui, entre coisas, você vai ter formas abstratas, mais codificadas, que é já a escrita, né? A escrita vai ser uma simplificação, porque qual é o propósito disso? Para que serve isso daqui? Isso serve para narrativa, para contar história, né? Para registrar e você poder lembrar depois. E a função é exatamente essa. A função é de criar uma memória externa, né? Uma memória externa em que o mais desenvolvido dessa memória externa é a pintura, é a escultura, né? Porque o plano vai servir também para hierarquizar a escultura, os ícones escultóricos, para organizar e hierarquizar os ícones escultóricos, né? O ícone maior, o ícone menor, o que está no centro, o que está no lado, né? Como também o ícone escultórico, né? Qual é o maior, qual é o menor, o que está à direita, o que está à esquerda. E isso possibilita, não é, estabelecer uma relação desses ícones com as palavras, né? E a simplificação dessa relação é a escrita. Isso serve para quê? Para uma memória externa. Uma memória que independe da memória das pessoas que usam isso, né? Então, na pré-história não existe essa memória externa, ela é muito frágil, a gente não consegue decifrar. Aqui já não. Isso daí que seria um palácio na Síria, né? Lá na Mesopotâmia, o interior, e graças a essa existência do plano, essa narrativa externa, a gente conhece a história deles, muita coisa da história deles, como a gente conhece a história do Egito. A gente conhece, né? Mas não dá para conhecer, por exemplo, a história dos Olmecas, né? Porque falta o plano com todas essas possibilidades. Então, aqui, e uma coisa com a pedra, né? A arquitetura de pedra, o ícone pictórico, né? Ele tem uma forma semelhante na escultura, que é o relevo, né? O relevo é feito do mesmo jeito que é feita a pintura, pelos contornos, pelas linhas de contorno, né? Segue os mesmos princípios. Eu não sei se vocês já ouviram falar na lei da frontalidade, mas é um princípio universal que aparece no começo, que é sempre o ícone, né? No plano, o rosto é de perfil, o corpo é de frente e as pernas são de perfil também. Isso é impossível, ninguém consegue ficar nessa posição, né? Mas isso é porque isso é um princípio, digamos, usando nossa linguagem moderna, inconsciente, né? É porque assim se representa as partes mais expressivas, né? Os recursos são muito limitados. Então, isso daqui, vocês forem ver, todos os guerreiros eles vão estar em forma, o perfil. O perfil é um tipo de perfil, é uma linha que você aprende a fazer, né? Tudo isso daqui são linhas de contorno que se aprende a fazer um do outro, um imitando o outro, né? E essas obras, elas existem num conjunto que é o templo, em primeiro lugar, né? O templo, a fortaleza também, em primeiro lugar, a defesa, a muralha, né?
o palácio, porque o templo, né, a muralha, a cidade, ela vai dar origem, né, a uma outra organização que não é mais a organização tribal, comunitária. Vão surgir famílias diferenciadas, vão surgir especialidades, né? Grupos especializados, inclusive o grupo que vai construir. Né? Quem é que constrói lá o templo? Quem é que trabalha lá, trabalhando lá com a pedra, né? Para construir o templo? Né? O carregar a pedra, cortar a pedra, montar, fazer. Não é? O templo passa a ter uma função importantíssima, agregadora e também de trocas de religião. Então surge uma outra estrutura social, né? Com os encarregados da defesa, né? Surge o exército, surge o rei, a família real, né? Os camponeses, a agricultura não é mais a caça-coleta. Inclusive, para a agricultura funcionar, vai ser preciso um calendário, né? É preciso e o plano, né? O plano é que possibilita isso. O que é um calendário? Você tem registros e a partir desses registros, você estabelece a regularidade, né, das estações, prevê. Então, com a invenção do plano, né, graças ao domínio da pedra, o muro de pedra, né, a construção de pedra, então surge a cidade e a visão bidimensional. A visão 2D é essa visão que usa o plano para uma comunicação, uma memória externa, o que não existe antes na pré-história, que os povos primitivos não têm. Não tem. A memória é a memória das pessoas, dos mais velhos, né? Que vivem em que esses ícones, esses grafismos, fazem parte dessa memória, mas é passada diretamente. E quem não tem uma vivência disso nunca vai entender. Né? Tem alguns antropólogos que, para entenderem certos povos primitivos, que ainda existem, né? Eles vão viver junto, passam meses, anos, passam por rituais, entende? Porque isso tudo está associado a rituais que são experiências, come-se certas coisas, bebe-se certas coisas, entra em transe, né? Tem a questão espiritual, que é a questão da transcendência, né? Que é o futuro, não é? Como é que a gente consegue manter a vida e levar adiante, né? Dentro a natureza sempre tem o caos, tem a escassez, tem a abundância, né? Exige força, energia, né? E isso é um coletivo. Então, a arte, no sentido da história da arte, ela surge com o surgimento das civilizações, ou seja, com o surgimento das cidades. Né? Eu vou mandar, inclusive, um trecho sobre a chamada primeira cidade da história, que é Uruk. Uruk é 4.000 anos antes de Cristo, é o que na arqueologia se conhece, tem tudo que já tem uma estrutura de cidade. Porque a cidade não surgiu assim, ela foi se desenvolvendo, né, a partir da aldeia com a agricultura. A agricultura ela vai surgir mais ou menos assim 12.000 anos antes de Cristo, ou 10.000 anos, assim, uns 12.000 por aí ano, que é quando acabou a grande glaciação. Antes da agricultura, né, os nossos antepassados longínquos da pré-história, os homens da caverna, a Terra era quase toda coberta de neve. É uma grande glaciação, e depois é que vai... inclusive, a sobrevivência dependia de estar lá na caverna, né? Já ter o fogo também.
e com o fim, o degelo, né, que vai surgir a agricultura. E a agricultura vai. Qual é a base da agricultura? O que é o princípio fundamental da agricultura, gente? Alguém aí tem uma ideia? Hã? Alguém pode dar uma sugestão? Hein? Não estão me ouvindo, não? Eu tô ouvindo, só não sei mesmo. Ninguém tem ideia, né? A descoberta do sexo. A descoberta de que a planta tem sexo e os animais têm sexo. E que manipulando o sexo das plantas ou o sexo dos animais, você obtém o melhor para você. Todos os alimentos que nós conhecemos, tudo já foi manipulado geneticamente, lá desde a antiguidade. O trigo que se come, o arroz que se come, a banana, as frutas, o milho. O milho original é uma coisinha. O milho é. E os animais também, né? Esses animais de criação, os cachorros, os gatos, e nós humanos também. Né? Porque aí o começo da história, quando descobriu como é aí, como é que eu controlo para ter um resultado depois, né? O que é que eu vou deixar acasalar para ter o melhor resultado, né? Então, o que é que eu vou enxertar na planta, qual é a planta que eu vou juntar, qual que eu vou... eu só conheço muito por alto, eu não entendo dessa parte de agricultura, de agronomia, muito, muito superficialmente, né? Mas isso é o básico, são os detalhes, como é que faz, né? Como é que se faz essas linhagens. E com a nossa história humana também era assim, né? Porque eram os pais, assim, com quem que eu vou casar, um menino com a menina, às vezes já nasceu, já está prometido. Porque é filho do cara, o cara é guerreiro, é forte, o filho vai ser também. Às vezes nem era, né? Nem dava, né? Lá com a filha, ou porque por interesse, vamos juntar as famílias, não vamos ter briga. Então, né? Então essa descoberta, essa consciência, né, de como interferir na continuidade da vida através da manipulação sexual, que depois, né, falando nos termos atuais, a manipulação genética, né? E aí né, o desenvolvimento da agricultura até surgir as cidades são alguns milênios, né? Alguns milênios. E onde é que isso aconteceu? Isso aconteceu lá no Oriente Médio, lá na Palestina. Até hoje o negócio lá não está tranquilo, em paz. Né? Porque uma das coisas, vamos dizer, originárias da nossa é a disputa por território. Disputa por território. Os nossos antepassados, e é natural, né? Você vê com a coleta, a caça, né? Se tem pouco, nego quer garantir o que tem. Né? E a natureza é sempre escassez e abundância. Quando tem abundância, ninguém se incomoda. Né? Está sobrando aí laranja, está sobrando aí fruta, soltando a caça à vontade, a gente compartilha. Mas aí se vem a escassez, se falta, aí já viu. Né? Então, a história da humanidade é toda uma história, vocês veem aqui, né? Está todo mundo aqui armado, né? O cara aqui está com arco e flecha, né? No arco... homem, então, tinha que viver armado, né? E a arte, então, é essa arte que isso é uma coisa coletiva, né? Concentrada no templo, no palácio, e que o mais importante, digamos assim, para diferenciar a civilização
do não civilização, que os gregos vão chamar de bárbaros, que se chama também de selvagens, que são os primitivos, não é? Vai ser a escrita. Então, aqui já é dos sumérios, né? Isso daqui é uma narrativa visual, e aqui a escrita é uma narrativa de código, né? Isso daqui são símbolos abstratos feitos em forma de cunha, né? Por isso é chamada escrita cuneiforme. Como é que isso é feito? Utilizando a hierarquia, né, horizontais e as verticais, né? Como a grande, vamos dizer, a finalidade é a narrativa, é o passado, é passar um discurso, uma história, uma oração e tal, né? Vocês veem aqui como nesse relevo os ícones escultórico, né? Porque é relevo. Isso daqui é meio... E aqui, vamos dizer, o ícone é bastante naturalista. Já que a árvore, o ícone não é tão naturalista, mas a gente dá para identificar. E como isso se mistura com a escrita? Porque o objetivo disso exatamente é a narrativa, que exige o quê? A leitura, a interpretação, né? Essa interpretação, a interpretação de um ícone é fácil, é acessível, por causa do naturalismo. Já a interpretação do texto exige um aprendizado prévio, uma especialização. Inclusive, então, com a escrita, vai surgir um tipo especialista, que é o escriba. Como especialista, o escriba é o que escreve, aquilo que traduz o que está dizendo em signos, né, visuais. E vai precisar também dos intérpretes, de que leia, né? Porque isso daqui é tipo um gravador, né? E isso vai fazer a diferença. Então, vamos voltar aqui, nós estamos chegando já a 10 horas, está acabando, né? O curso vai ser até a Idade Média, né? A visão bidimensional. Ícone escultórico, ícone pictórico e escrita, nessa relação. Tá? A arte, aí no caso, né, é a junção, é arquitetura, escultura e pintura. Não existe isso separado. Ainda não existe o artista no nosso sentido. Aliás, só vai aparecer o artista, assim como a gente conhece, interpreta. Em geral, isso vai aparecer propriamente já no Renascimento, né, na época do descobrimento do Brasil, e a gente tem, digamos, alguma coisa que se assemelha a isso na Grécia Antiga, na Roma, em China. Em geral, não. Em geral, toda a antiguidade é uma arte anônima, feita por grupos que trabalham na especialização das construções, ou escriba, que trabalha lá com a religião, com o governo. Tá? Então, chegamos no horário, eu deixo interromper aqui a gravação.